como a vida funciona. Eu não sei nem explicar porquê, mas eu sou uma observadora nata dos movimentos da vida. Eu sempre me pego observando, refletindo, e eu imagino que quando a gente não compreende muito isso, é como se a gente pegasse um videogame, um jogo pela primeira vez e a gente tentasse jogar e a gente não sabe muito como mexer, sabe? Como mexer o bonequinho e tal, pra onde vai, qual é a missão, qual é o objetivo dessa fase, enfim. E algumas características que eu observei da vida e eu faço questão de compartilhar aqui com vocês, eu acho que pode ajudar vocês a dar uma minimizada nesse quadro de ansiedade. A primeira é a seguinte: existe uma parte da vida onde as coisas acontecem porque precisam acontecer. E não importa a nossa vontade, não importa o quanto a gente proteste, o quanto a gente tente controlar, o quanto a gente tente nadar o contrário. Existem coisas que acontecem aparentemente sem explicação e a gente precisa vivenciar aquilo. Aliás, eu sinto que a vida é bem isso. É a gente aprender a lidar com qualquer que seja a situação que ela apresente. Eu sinto que isso é que faz parte da natureza da vida e quanto mais cedo a gente percebe isso, a gente tenta lidar com as coisas de uma forma mais elevada possível, né? Então eu percebo que a vida ela tem um núcleo, que é um núcleo onde as coisas precisam acontecer e isso não depende da minha vontade. Então veja o caso desse desemprego dessa menina. Ela veio me procurar e aí falou, estava super triste. Eu falei assim: fulana, preste atenção, você perdeu o emprego na pandemia. Quantas pessoas perderam o emprego na tua empresa? Ela falou: quase todo mundo. Eu fiz: tá bom. Então significa que você não perdeu o emprego porque você fez algo errado, não é? Ela: é verdade. Eu fiz: pronto. Então isso aí você já tem que ficar com sua consciência tranquila. Porque perder o emprego para você, nessa situação em que a gente está vivendo hoje, é algo em que precisava acontecer de alguma forma. Porque não estava dentro do seu poder de ação e de vontade. Então eu sinto que quando a gente compreende que a vida ela tem essa força, que é onde as coisas acontecem porque precisam acontecer, a gente faz assim, ó, dá uma relaxada, sabe? É como se a gente compreendesse que parte das coisas que eu tô vivendo porque eu preciso, por algum motivo que eu desconheço. E aí a gente sente, ó, dá uma relaxada. Porque as coisas só estão acontecendo como deveriam. Esse é o primeiro ponto que melhora muito a ansiedade. Segundo ponto, compreender que a vida, quando se apresenta de maneira física para nós, ela funciona através de ciclos. E basta a gente observar o próprio movimento da natureza. Então a gente tem várias fases da lua, a gente tem maré cheia, maré vazante, a gente tem estações do ano e a gente tem a própria vida e a morte do corpo físico. Todo esse movimento já insinua pra gente que é besteira da gente querer que as coisas estejam o tempo todo aqui assim, ó, top. Eu quero que todo ano meu seja top. Eu quero que a minha carreira profissional seja sempre top. Eu quero estar o tempo todo em expansão, sendo que faz parte do movimento da vida ter um momento de expansão e ter um momento de recolhimento. Ter um momento de expansão e de um recolhimento. Então, se eu compreendo, eu relaxo. Porque pode ser que esse ano, para mim, para Maísa, para Carol, para Marta, para Renatinha, todo mundo que entrou aí agora, pode ser que esse ano seja seu ano de recolhimento. Eu acho que a pandemia está sendo, para a grande maioria das pessoas, esse ano de reflexão, esse ano de recolhimento. Para quê? Para daqui a pouco você dar um salto astronômico. Aí é como se você estivesse chegando na primavera da estação, entende? Então, compreender esse movimento da vida também te ajuda a reduzir o grau de ansiedade. E por último, dentro desse movimento da vida, existe a
aquela coisa, aquela força da vida que depende 100% do seu poder de vontade e de ação. Aí essa, meu amigo, tu arregaça as mangas e cai pra dentro e joga toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua atenção para mudar, para transformar, para crescer, para melhorar e fazer com que você tenha a vida que você gostaria de ter, ou pelo menos que chegue o mais perto possível disso, lembrando que existem aqueles outros lados da vida onde a gente não controla. Então, compreender essas 3 forças da vida faz com que a gente tenha um grau de relaxamento ao lidar no dia a dia com a vida. Porque eu percebo que eu não posso estar o tempo todo no topo e eu percebo que eu não posso estar o tempo todo no controle, que nem tudo depende de mim, mas tudo que depender de mim, eu vou dar o meu melhor.